Santidade, Jonathan Edwards. A principal razão para que as Escrituras chamem os cristãos e suas virtudes de espirituais é a seguinte: o Espírito Santo produz nos cristãos resultados que se harmonizam com a verdadeira natureza do próprio Espírito. Santidade é a natureza do Espírito de Deus, portanto, as Escrituras chamam-o de Espírito Santo. Santidade é a beleza e doçura da natureza divina e a essência do Espírito Santo, assim como o calor é a natureza do fogo. Este Espírito Santo vive nos corações dos cristãos como uma fonte de vida, agindo neles e dando de si mesmo a eles em sua doce e divina natureza de santidade. Ele leva a alma a partilhar da beleza espiritual de Deus e da alegria de Cristo, de modo que os crentes associem-se com o Pai e com o Filho, pela participação no Espírito Santo. Assim, a vida espiritual nos corações dos crentes é igual em natureza à própria santidade de Deus, embora em grau infinitamente menor. É como o sol brilhando num diamante. O brilho do diamante é igual em natureza ao brilho do sol, mas em grau menor. É isso que Cristo quer dizer em João 3, versículo 6. O que é nascido do Espírito é Espírito. A nova natureza criada pelo Espírito Santo é da mesma natureza do Espírito que a criou. Assim, as Escrituras chamam-no de natureza espiritual. O Espírito opera dessa forma somente nos verdadeiros cristãos. Judas descreve os homens de mente mundana como os que não têm o Espírito. Judas, versículo 19. Paulo diz que somente os verdadeiros cristãos têm o Espírito Santo neles. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Ter o Espírito Santo é sinal certo de estar em Cristo, de acordo com João. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. 1 João 4,13. Em contraste, um homem natural não tem experiência de coisas espirituais. Falar delas é tolice para ele, pois não sabe o que significa. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Jesus mesmo ensinou que o mundo incrédulo não conhece o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. João 14,17. É claro, portanto, que os efeitos produzidos pelo Espírito Santo nos verdadeiros cristãos são diferentes de qualquer coisa que o homem possa produzir pelos poderes humanos naturais. É isso que eu quis dizer ao afirmar que as emoções espirituais verdadeiras surgem de influências sobrenaturais. Disso se segue que os cristãos têm uma nova percepção ou concepção interna em suas mentes, totalmente diferente natureza de qualquer outra coisa que tenham experimentado antes de serem convertidos. É, por assim dizer, um novo sentido espiritual para coisas espirituais. Esse sentido é diferente de qualquer sentido natural, assim como o sentido do paladar é diferente dos sentidos de visão, audição, olfato e tato. Por esse novo sentido espiritual, o cristão compreende as coisas de modo diferente da percepção possível ao homem natural. É como a diferença entre simplesmente olhar para o mel e de fato experimentar sua doçura. É por isso que as Escrituras muitas vezes comparam a obra da regeneração pelo Espírito à aquisição de um novo sentido, visão para o cego, audição para o surdo, sendo este sentido espiritual mais nobre e excelente do que qualquer outro. As Escrituras comparam sua concessão ao ressuscitar dos mortos e uma nova criação. Santidade, uma palavra de Jonathan Edwards.